Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos aí começando mais um estudo aí nesse domingo abençoado de Deus, pedindo a Jesus aí que possa nos acompanhar, né, e nos ajudar nesse trabalho. Hoje, né, como todos os domingos, nós estamos fazendo o estudo do livro Nosso Lar, né? Nós estamos fazendo a leitura aí, o comentário do livro, né? E hoje nós vamos estudar, né, o segundo capítulo da obra, né? Nós vamos entrar no Clarencio lá no capítulo 2, tá? Vamos iniciar hoje. E o Clarencio, ele né, muitos dizem, muitas fontes espirituais dizem que o Clarencio é o guia espiritual do André Luiz. Né? Ele é o espírito responsável pelo André Luiz, que, né, vai ajudá-lo aí nesses momentos, nessas situações todas pelas quais ele está passando. E vamos começar aqui a leitura, a gente vai lendo e vai conversando aí, né? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem totalmente à vontade. Tá bom? Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmorrava o ar nos paradoxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam nas sombras. Então o André Luiz, né, ele continua com o relato e ele fala que melhorou, gente? Dá uma olhadinha aí se melhorou. Eu troquei a internet aí, né? Então o André Luiz, né, ele começa a reclamar que ele está sendo chamado de suicida e de criminoso. Né? Ele, nas lembranças dele, ele está sendo chamado de criminoso, de suicida, né? E ele fala assim, ó, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Tá travado ainda, gente? Nossa, né? Tá dando para ouvir pelo menos? Né? Nós estamos tentando aqui melhorar a qualidade aqui, né? A internet não está colaborando com a gente hoje não. Melhorou, gente? Fala só pra gente aí se deu uma melhorada aí, quem tá vendo, se tá travado ainda, só pra gente poder se localizar aqui. Deu uma melhorada aí pra vocês ou tá travado ainda? Melhorou? Ah, que bom. Né? Então, qualquer coisa, falem aí com a gente, por favor, tá? Continuando, né? Então o André Luiz ele tá lá no umbral e ele se vê cercado por pessoas chamando ele de criminoso, de suicida e de infame. Né? E aí nós vamos lembrar que o que é o umbral? O umbral, né, as zonas inferiores, nada mais são do que o reflexo daquilo que cada ser carrega dentro de si. Então, qual região do umbral o André Luiz estava e quem eram aqueles companheiros que estavam à volta dele? Eram espíritos que tinham os mesmos defeitos e os mesmos dramas espirituais. Então, quando aqueles espíritos viam o André Luiz falando que não era suicida, que não tinha feito nada daquilo, eles riam, né, e se deliciavam com aquilo, porque eles sabiam muito bem que o André Luiz era um como eles. Ou seja, um criminoso, um suicida e um infame.
Então, o que acontece? No mundo espiritual, os espíritos são atraídos por afinidade. Nós vamos ficar no meio daqueles seres que são sintonizados com o que nós queremos, com o que nós gostamos. Nós vamos para a nossa bolha, vamos dizer assim. Hoje, enquanto encarnado, a gente está vendo que cada vez mais nós estamos dentro das nossas bolhas. Nós ficamos dentro de ambientes onde as pessoas gostam daquilo que a gente gosta. No mundo espiritual, isso aprimora muito mais. Então, o André Luiz, ele não estava no meio de espíritos violentos, ele não estava no meio de espíritos depravados, ele não estava no meio de espíritos psicopatas. Ele estava no meio de espíritos que tinham as mesmas falhas de caráter que ele tinha. E por isso, o comentário desses espíritos era tão terrível para ele. Então, porque eles sabiam bater na ferida. Porque quando eles atacavam o André Luiz, eles estavam fugindo dos próprios defeitos. E aí ele falava assim, em vão atacava-os. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então o André Luiz estava num ambiente ali de seres espiritualmente semelhantes ao estado que ele estava. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Olha que interessante ele falando aqui. O André Luiz, ele relata que ele sentia fome e sentia sede. Física mesmo, vontade de beber água, de comer. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-me-se aos olhos, ou seja, ele via naquele ambiente que ele estava, no mundo espiritual, que ele reagia tal qual uma pessoa encarnada. Olha só. Crescera minha barba, a roupa começara-se a romper-se com esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Então o André Luiz fala assim, a pior coisa para ele não era nem o que ele estava passando, era sim que ele era constantemente atacado, constantemente vigiado e constantemente perseguido por entidades desequilibradas. Isso que era o horror dele. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Olha só o que ele está reclamando. Ele não conseguia pensar. Ele não conseguia, como um bom cientista que ele era, ele não conseguia parar o que ele estava fazendo para tentar entender a situação dele e bolar um jeito de sair daquilo. Porque ele se via o tempo todo fugindo de seres que o atormentavam. E o atormentavam com palavras. Não é um tormento físico, aqui no caso do André Luiz. Sabemos que em algumas regiões o tormento é físico mesmo, machucava mesmo. No caso dele não, é um tormento mental. Olha que interessante. Desejava ponderar maduramente a situação, ele falando. Esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-no irremediavelmente. Então, na hora que ele tentava parar para pensar, para se organizar, já vinha, ô ladrão, ô suicida, ô isso, ô aquilo, é você mesmo, estou falando contigo. Que buscais, infeliz? Aonde vai, suicida? Então ele estava lá tentando concentrar e começava. Tais abjugatórias incessantemente repetidas perturbavam meu coração. Infeliz? Sim. Suicida? Nunca. Ele fala, ele não é suicida. Pelo menos ele achava, Ou ele queria mentir para ele que não era. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava-me da assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos longos dias que se seguira a delicada operação no intestino. Sentia, no curso dessas lembranças, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha das injeções e, por fim, a última cena que procedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim.
Então o André Luiz aqui ele está reclamando do fato de chamar ele de suicida. Depois ele vai entender por que ele era suicida sim. Né? Ele não pegou um revólver e deu um tiro na cabeça, mas ele era um suicida de outra forma. Né? E aqui nós vamos notar que à medida que ele vai lembrando, ele sente. Né? Então ele sente o purgativo de novo. Né? Ele sente o pique da agulha, ele sente o contato frio do termômetro. Né? As lembranças dele trazem de volta as sensações físicas que ele teve. Então ele, enquanto espírito desencarnado, né, toda vez que ele lembrava do que aconteceu com ele, ele voltava naquele estado. Né? Lembrando daquela frase do Emmanuel: vivemos em espírito onde colocamos os nossos pensamentos. Onde eu penso, para lá que eu vou. Né? Essas lembranças são tão vivas, se deu a fato dele ser médico? Talvez, né? Eu acho que não propositadamente por ele ser médico, né? E sim porque aquilo, né, era uma coisa, né, que ele sabia que estava acontecendo. Chama-se egoísmo porque, na minha humilde opinião, se ele olhasse para o outro, se ele olhasse para o outro, eu, na minha humilde opinião, estou certo ou errado. Por favor, me explica. Ele era egoísta, né? O André Luiz ele vivia a vida para ele mesmo. Né? Que a outra pessoa está perguntando, ele era suicida porque na vida corpórea ele bebia? Não só isso, tá? O André Luiz ele era um suicida inconsciente, mas a bebida, o vício do alcoólico dele era um dos fatores do suicídio inconsciente, não eram todos, tá? No capítulo 4, se eu não me engano, quando ele vai conversar com o Henrique de Luna, aí o médico espiritual vai explicar para ele, vai falar assim, ó, você é suicida por isso, por isso, por isso, por isso. E ele vai falar isso de um jeito que o André Luiz, que era médico, vai calar a boca, porque ele vai dar uma argumentação para o André Luiz, fala assim, olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez, e você tinha conhecimento. Né? Mais ou menos é isso que o Henrique de Luna, que é o médico que vai aparecer no capítulo 4, vai falar para ele. Mas não vamos entrar ainda nisso não, tá? Que nós vamos focar aqui no capítulo 2 por enquanto. O capítulo 4 espera a gente lá daqui 2 semanas, se Deus quiser, claro. Né? Então ele lembra da esposa, dos filhos, né? E depois ele lembra de despertar na paisagem úmida e escura e na grande caminhada que parecia sem fim. Ou seja, o André Luiz, né, quando ele desencarna, ele já desperta nas regiões inferiores. Ele, né, como se ele tivesse, ele dorme e ele acorda naquele lugar estranho ali, naquela região umbralina do baixo astral. O André Luiz é um espírito que ele não teve experiência de vagar pelo plano físico. Né? A maioria dos espíritos encarnados, a grande maioria, aliás, tá? Fica vagando no plano físico, na casa dele, na rua, né? Principalmente nas ruas, no arredor. Né? O André Luiz não, ele já acorda, né, naquela região ali onde ele estava e ele relata que ele começa a caminhar, né, sem rumo. E vai caminhando, e anos a fio caminhando e nunca achava, né, o fim dessa caminhada. Né? Esse é o estado espiritual do André Luiz. Por que a pecha do suicídio? Né? Pecha é a acusação. Tá? Ele está usando a linguagem aqui do século XX. Né? Quando for compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meios. Está lá reclamando. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Então ele estava lá, tipo assim, eu não aguento mais. Não suporto mais esse pessoal falando na minha cabeça. Né? Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então vocês vão perceber o seguinte, né? Enquanto ele se manteve lá, né, duro, né, ele não conseguiu solução. Mas à medida que ele foi desanimando, né, o desânimo nesse caso foi até positivo, tá? Porque desarmou ele mentalmente, ele começou a chorar. Né? E o choro, né, muitas vezes é um sinal de quê? De desespero. É um sinal de que aquele espírito, que aquele ser ali, né, está num estado de sofrimento. Né? O André Luiz sentia sede, fome e frio. O espírito estava muito denso na matéria. Com certeza, ele sentia e sente. Né? Os espíritos mais próximos do plano físico sentem tudo. Né? Olha só. A quem recorrer? Ele fala. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Ou seja, tudo que ele sabia não estava resolvendo lá no mundo espiritual. Ele não estava preparado para lidar com o mundo espiritual. Ele estava preparado para ser ele mesmo enquanto encarnado. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele percebeu a realidade, porque ele não era bobo. Ele percebeu que estava desencarnado, porque ele não era bobo, ele não era estúpido. Né? Mas
o conhecimento que ele tinha aqui, ó, meu conhecimento ante o infinito semelhava-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformava paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Então ele vê que tudo aquilo que ele sabia, toda a informação, todo o conhecimento que ele tinha, né? No livro fala 8 anos, né? Mas a gente tem que lembrar que toda a informação sobre o desencarne do André Luiz, a espiritualidade modificou um pouco para poder evitar a identificação dele, né? Então, assim, quando o livro foi escrito, o Chico, né, estava muito preocupado com a questão que ele já tinha sido processado pela família do Humberto Campos, tanto é que, né, deu um problemão por causa disso. E aí, quando o espírito, que é o André Luiz, se aproximou, né, que não chama André Luiz, a gente sabe disso, André Luiz é um pseudônimo, né? O que acontece? A espiritualidade combinou com o André Luiz e com o Chico que eles iam alterar todos os fatos que pudessem identificá-lo. Então, o tempo que ele ficou no umbral, do que ele morreu, né, quantos filhos, isso tudo eles trocaram. Imagina, por exemplo, que ao invés de ele ter tido um problema no intestino, pode ter sido um pulmão. Ao invés de ele ter a esposa e 3 filhos, ele podia ter a esposa e 4 ou 5. Né? Então eles mudaram esses dados, que não vão comprometer a história, para evitar que o André Luiz fosse identificado, né? E que aquilo causasse um choque na família dele. Porque o André Luiz é um personagem famoso também. Tá? O André Luiz é uma pessoa que quando estava encarnada era famosa. Né? A real personalidade, o real nome dele. Tá? Mas se a gente vai entrar lá depois do livro, nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. Né? Então, assim, eles falam 8 anos, deve ser um período. Pode ter sido 10, pode ter sido 5, mas é basicamente isso aí. Tá? Eles falam 8 anos mesmo para poder dar uma disfarçada. Meu querido ficou muito tempo lá porque no filme eles editam muitas coisas. Ficou muito tempo, anos. Né? No filme não mostra ele anos no umbral, ele ficou anos no umbral, com certeza, ficou muito tempo. Né? O pai do André Luiz, pra gente ter ideia, né, depois quando ele conversa com a mãe dele, se eu não me engano o pai dele já estava há 30 anos no umbral. O pai dele estava há 30 anos quando ele chegou. Né? E existem entidades que ficam muito mais que isso. Existem espíritos que ficam séculos. Séculos mesmo. Tem relatos até de espíritos com milênios nas zonas inferiores, né? Perdidos lá, né? Então, porque o tempo para eles também é bem diferente do nosso aqui, mas é possível sim ficar muito tempo, tá? Então, continuando. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Ele está falando aqui pra gente. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrar a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, ó, o médico ali, ó, o analista, ele se analisando, ó, né? Continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Então ele se observando e fala assim, não, eu estou pensando do jeito que eu pensava, eu estou sentindo, né, eu estou são, eu não estou doido, né, porque muitos espíritos enlouquecem. Não, ele estava de certa, mentalmente, apesar de todo, né, essa situação que ele estava relativamente equilibrado, relativamente, pelo menos ele achava, né. Aqui, ó. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Olha só o que ele fala aqui. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Ou seja, ele tinha vontade de urinar, ele tinha vontade de defecar, ele sentia fome, ele sentia sede. Né? Por que ele ficou muito tempo naquele lugar? Porque ele era egoísta, só pensava nele mesmo. Né? Porque a vida do André Luiz era idolatrar o próprio ego dele. Tanto é que ele fica sozinho o tempo todo. Ele não se une aos bandos de espíritos trevosos que existem nas regiões umbralinas. É muito comum os bandos de espíritos, né, que se atraem por afinidade. Apesar de ele estar no meio dos espíritos que eram semelhantes a ele estava sozinho o tempo todo. Ele fugia de qualquer contato, porque, né, ele se bastava a si mesmo. Né, porque ele nunca pensou em nada espiritual. O pensamento dele sempre foi tudo da matéria. Né, então, assim, eram vários fatores que fizeram ele ficar preso ali. Aqui, ó. Castigava-me a fome todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Olha só que interessante, né? Então ele fala que ele tinha fome, mas ele não desmaiava de exaustão. Como médico, ele devia imaginar, uma hora, né, vai faltar nutriente aqui, eu vou morrer de novo. Não. Ele chegava no limite da exaustão e assim ele continuava. Mas ele não desmaiava nem caía. Né? André Luiz, quando resgatado pelo nosso lar, se mostrou sempre muito curioso e atento aos ensinamentos sobre a vida no planeta e na esfera espiritual. A visão do pesquisador ainda aumenta, com certeza. Isso mesmo,
O André Luiz é o grande pesquisador do mundo espiritual. Por isso que ele traz os livros. Você vai ver que ele vai crivar os speed pergunta todos os livros dele. Né? O André Luiz, na verdade, ele é agente no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Porque ele vai perguntar o que a gente queria saber. Né? E as grandes tiradas de sabedoria são dos mentores. Né? O André Luiz, ele não é um espírito sábio. Né? O que a gente lê dele no livro é o que ele escuta dos espíritos. O espírito falou isso pra mim. Né? Estava lá vendo lá e o ministro Flacos, o ministro sei lá quem, a irmã Veneranda, a irmã Clara falou e ele escrevia tudo. Né? Então o André Luiz é um repórter do mundo espiritual. Né? O Emmanuel brinca com ele. Né? Aqui, ó. O abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente a absoluta exaustão, ou seja, não morrer de fome, nem de sede. Né? De quando em quando, deparavam-se-me verduras que pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequiosos, ou seja, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a me impelirem para a frente. Então, assim, ele estava lá andando naquela região, de vez em quando ele via lá um pouquinho de água no chão, ele via lá umas folhas, né, da vegetação do ambiente que ele estava, ele ia lá e comia aquilo. Ele pegava a água, lambia, ele pegava as flores, né, aquelas flores murchas, secas lá das regiões inferiores, mandava para dentro de lá, né? Então ele estava comendo, bebendo, né? Aqui, ó, muita vez suguei a lama da estrada, no sentido literal, o André Luiz bebeu barro, né? No sentido literal mesmo. Né? O desespero dele, a fome e a sede eram tão grande que às vezes ele via lama lá no caminho dele e ia lá e bebia aquela lama lá, bebia barro mesmo. Né? Nós vamos ver agora aqui, viu, Elaine? Como é que ele vai sair. Né? Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Só quando a gente perde que a gente valoriza. O André Luiz teve que beber barro para poder valorizar o que ele tinha em vida, porque ele não valorizava. Né? Não raro, era imprescindível ocultar-me de enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Ou seja, ele via um monte de entidade tenebrosa passando, espíritos que andavam em bando, né? E como ele nunca quis fazer parte desses bandos, ele tinha que se esconder, ele fugia, né? Que eram entidades perversas, entidades desequilibradas. Eram quadros de estarrecer, né? Acentuava-se o desalento. Foi quando... olha só. Foi quando... Agora vai começar a virada. Aí, Fran. Aí, Alan. Pessoal. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse. Olha só. Teve que beber barro para lembrar de Deus. Né? Essa ideia confortou-me. Primeiro veio a ideia. Opa, tem alguma coisa aí. Tem Deus, né? Esqueci desse cara. Nunca pensei muito nele. Essa ideia me confortou. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Olha só. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Ele falando do problema dele aqui. Depois que bebeu barro, ele começou a atinar. Opa! Tem Deus aí nesse negócio aí, ó. Eu que nunca gostei desse negócio, é a única alternativa, né? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse as mãos paternais. Então, a amargurosa emergência. Ou seja, quando ele perdeu tudo, ele estava lá bebendo barro, que a bola dele caiu, né? Que a bola dele baixou e que ele atinou. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto e que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Olha só que interessante, né? É ali que é o momento de ser resgatado. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Olha o que ele estava falando. Eu também sou filho de Deus. Mesmo que eu nunca tenha nem me perguntado e nem me preocupado em saber que Deus existe quando eu estava encarnado, ele é meu pai também. Por que não me perdoaria o eterno Pai
quando providenciava ninhos a ave inconscientes e protegia bondoso a fronteira dos campos agrestes. Ele pegou lá do Evangelho, né? Deu uma, né? Então olha só o pensamento dele, olha como é que modificou a dor, quando bem aproveitada, olha como é que modificou, né? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. O sublime elixir da esperança é a prece. Né? Por enquanto ele não precisava de prece, quando ele estava encarnado. Né? Porque ele achava que ele era dono de si. Quando ele se viu na realidade do que ele era de verdade, aí ele precisou do elixir da esperança, que é a prece. Né? E vamos lembrar, gente, que o André Luiz fica muito tempo no umbral e, claro, que a espiritualidade vai lá visitar de vez em quando, mesmo que ele não perceba, tá? Muitas vezes os espíritos do Clarence, a mãe dele, depois eles vão falar isso pra ele, né? E outros espíritos afins a ele os visitavam no umbral, só que ele não enxergava, ele não percebia que tinha alguém lá, porque ele estava preso dentro daquele mundo. E com certeza, enquanto isso que estava acontecendo com ele, pode ter certeza, o Clarence devia estar lá com ele e a mãe dele em prece lá pedindo a Jesus para ele abrir o olho dele, para ele poder ver, né? Isso aqui é um momento ímpar, né? Olha só, foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Não quer dizer que apareceu, na verdade a visão dele com a prece dilatou e ele conseguiu enxergar mais do mundo espiritual, né? Um velhinho simpático sorriu-me paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Né? Então, na hora que o André Luiz fez a prece, o que aconteceu? A vibração dele aumentou, a prece melhora a nossa vibração, por isso é tão importante fazer prece, gente. Né? O Cristo recorria à prece sempre. Né? A prece, ela nos eleva o padrão vibratório, a nossa percepção, faz a gente sentir, perceber, tocar outros níveis de vibração. Né? Então, quando o desequilíbrio vem, quando a raiva, quando o ressentimento, quando a dor aparece, né? Vamos nos lembrar do sublime elixir da esperança. O sublime elixir da esperança é a prece. Né? E aí aparece o Clarence, né? Que já estava lá desde sempre. Né? O Clarence visitava o André Luiz sempre. Mas naquele momento o André Luiz conseguiu enxergá-lo. Para o André Luiz é como se abrisse o céu e ele visse o Clarence. Mas na verdade o Clarence já devia estar lá. Eu estou aqui. Agora ele vai ver a gente. Né? Imagino, né, que a mãe do André Luiz deve ter se retirado antes dele vê-la. Né, porque realmente ele ia ter um choque muito grande, mas com certeza ela estava lá. Tá? Ou talvez ela tivesse uma esfera, né, de percepção diferente até para aquele nível lá que o André Luiz enxergou. Então ela não estava enxergando. Né? E na hora que ele faz a prece, a mãe dele aparece. Lembra a história do filho pródigo? Sim, lembra sim, ela. Exatamente. Né? O André Luiz é o filho pródigo. Todos nós somos, né? É incrível que como apenas ler palavras de mentor já passa um sentimento tão bom, né? Tá aqui, ó, carregado, né? Quando assisti o Nosso Lar, pensei, se eu desencarnar for um lugar como esse, vou ficar feliz automaticamente, pensei. Desencarnar não é ruim, mas agora vejo que muitos vão para umbral. Todos vão para umbral, né? O Nosso Lar é umbral também, gente, tá? Mas nem todos vão para zonas de sofrimento, não, né? O desejo do bem é o que conta. Tá, gente? O André Luiz, ele não viu ninguém durante esse período todo porque ele estava preso dentro de si mesmo. O único objeto de atenção do André Luiz era ele mesmo. O único foco de afeto do André Luiz era ele mesmo. Tanto é que ele só entendia a família dele como um apêndice. Né? Ele imaginava que a família dele estava sofrendo pela falta dele. Olha só o pensamento do egoísta. Né? O André Luiz ele vai passar, né, todo o tempo que ele está aqui, ele está preocupado com a família, mas porque a família sofre sem ele. Não é porque a família precisa de nada, não. Porque a presença dele é o determinante da felicidade da família. Como ele não estava lá, estava todo mundo triste e infeliz. Olha, essa era a visão que ele tinha da família. Né? E ele vai aqui, ó. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo. Comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir. Quem sois, generoso emissário de Deus? Né? O umbral está tá, com certeza. O umbral as regiões umbralinas estão, é o plano astral, o plano espiritual mais próximo da Terra. O que acontece é que nas obras do Kardec, eles não dão essa nomenclatura. Né? O Kardec ele divide entre o mundo físico e o mundo espiritual. Pronto, acabou. Tá? E ele fala que os espíritos se reúnem por afinidade e que os bons se juntam com os bons
e os maus se juntam com os maus. Só isso. Depois, né, na época do Chico, com as obras do Chico, com outras obras aí de médiuns, né, veio mais informação da espiritualidade, e aí nós tivemos mais informação detalhada sobre como que funciona essa sociedade pós-vida. Né? Umbral é um termo que se utiliza para dizer aquilo que está em torno. Né? Então, o umbral é a região espiritual mais próxima do plano físico. Seja ela uma zona mais inferior, como é, por exemplo, onde o André Luiz está, né? Seja ela uma zona próxima, que a gente chama de zonas de transição espiritual, como, por exemplo, as colônias, tipo o nosso lar. Né? O nosso lar também está no umbral, só que a região do nosso lar no umbral é bem diferente. Né? Apesar que dava para ir a pé de onde eles estavam. O André Luiz nunca encontrou, nunca viu, né? Porque a vibração dele não permitia. Mas pro Clarenço ali, eles foram a pé. Você pode ver aqui que eles saem andando e vão chegar no nosso lar. Né? Então aqui, ó. Quem sois, generoso emissário de Deus? Né? O inspirado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Né? Claro que, né? Speed Luz, né? Speed Luz é assim, calmo, né? Amor, né? Percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Ou seja, o momento do resgate chegou. No momento que o André Luiz saiu de dentro de si, lembrou da paternidade divina, percebeu que ele também era um dos filhos de Deus e não o principal ser do universo. Né? No momento em que ele esvaziou o orgulho e a arrogância dele, ele se colocou na posição vibratória para ser ajudado. Para sair daquela onda inferior onde ele está. Vamos lembrar, gente, os espíritos que permanecem nas zonas inferiores, ali estão porque, de certa forma, eles querem. As vibrações das zonas inferiores são compatíveis com aquilo que aqueles espíritos alimentam dentro de si. O André Luiz estava no meio de suicidas inconscientes porque ele também o era, né? Inclusive, nosso lar fica no umbral, ou seja, uma colônia de transição para esferas mais elevadas. Sim, com certeza. Ela está no meio do caminho ali, né? Para a próxima esfera, por exemplo, onde a mãe do André Luiz vive, é uma esfera superior ao nosso lar. É isso mesmo, zona de transição por causa disso. Tá? Então, o que é que acontece? O André Luiz, né, como todo espírito que está no umbral, ele está no lugar que é agradável para ele. Né? E a gente assusta muito com isso, né? Por isso que a gente fica brincando com o pessoal. Né? As pessoas têm medo de ir para as zonas inferiores, mas é só a gente pensar assim, ó. Zonas inferiores, para quem está na sintonia, de certa forma é bom. Né? O nosso lar, né, dentro daquela realidade do nosso lar, muita gente vai considerar um lugar insosso e sem graça. Né? Porque o nosso lar não tem vazão para os nossos gostos aqui dos encarnados. E eu sinto falta, eu quero. Né? Como a gente já brincou algumas vezes. Né? Para muitas pessoas, a alegria de viver é o final de semana para tomar todas. Né? Para comer uma carne, para fazer um churrascão, né? Para tomar aquela cerveja gelada, né? Para dar uns beijos nas meninas sem compromisso. Né? Eu estou usando um termo bem... Né? Imagina um espírito desse no nosso lar. Ele chega lá, todo feliz que ele foi recebido na colônia, né? E aí ele... O que tem de final de semana aí? Nós temos prece. Nós temos estudo. Nós temos nosso melhor momento de lazer. Nós vamos sair daqui, visitar os umbrais para socorrer, para abraçar em nome de Jesus quem precisa, para curar doente, para aprender a amar, para perdoar, trabalhar muito. Não existe feriado aqui, ok? O cara já começa. Tá, mas e o que vocês fazem para distrair? Ah, tem um campo da música lá, onde nós vimos vibrações sublimes. O cara gosta do pancadão. O cara gosta do pagode, do samba. Como é que faz? E já vai começar a ficar mais ou menos assim. Vai pagar pra pensar. E quando chegar as questões alimentares? Tô com fome, claro, meu irmão. Vamos nos alimentar. Sabemos que espíritos que chegaram aqui há pouco tempo precisam, né? Nós temos aqui esse caldinho reconfortante feito de água puríssima. Né? Temos aqui algumas frutas, né? Se você quiser, talvez um pouquinho de arroz aqui. O cara, que? Eu quero um bife. Infelizmente esse tipo de coisa não tem aqui nessa região mais. Não preocupa não, que daqui a uns meses você vai aprender a se alimentar só do amor, da energia do sol, né? Da luz, da felicidade de ser útil. O cara é doida, entendeu? Não tem cerveja, não aguento ficar sem uma e tomar uma de vez em quando ficar alegre. Tem, não. Então, para algumas pessoas, isso é inferno, né? Mas lá no umbral tem, nas zonas inferiores tem. O cara vem pro plano físico, vai lá pra festa, bebe junto, come junto, briga, faz sexo, né? Dentro daquela questão toda. Então, assim, vocês estão entendendo como é que a coisa é complexa? Né? Então, pra gente ir pra uma zona inferior, por exemplo, quem que vai para um vale do suicídio? Só suicida. Quem que vai lá ficar no meio de espírito violento? Pessoas que têm índole
violenta. Uma pessoa extremamente violenta e agressiva não vai dar certo no nosso lar, onde todo mundo vai olhar para ele só com amor. Né? Porque normalmente uma pessoa agressiva ela é provocativa, ela gosta de provocar. Tem gente que gosta de brigar por brigar. Né? Ele não vai dar conta que ele vai chegar num lugar onde todo mundo vai olhar para ele como se ele fosse uma criança. Ô, meu filho, você tá nervoso? Vou te dar um passe aqui, te dar um abraço, vem cá, vamos conversar sobre isso. O cara vai sofrer ali dentro. Lá no umbral ele bate na cara dos outros, ele brinca. Né? Vamos lembrar, gente, a projeção espiritual, eu estou fazendo esse aparte aqui porque é interessante. Cada povo, cada cultura projeta a si mesmo nas suas realidades espirituais. Né? Então, o que é o céu, por exemplo, o evangelho, o mundo espiritual para eles? É um lugar que eles vão ficar só louvando e vendo maravilha. Deus fazendo um milagre lá. Né? E amém, glória a Deus para sempre. Uma hora isso cansa. Né? Imagina os vikings. Né? Os vikings tinham Valhalla. O que eles iam fazer no Valhalla? Né? Quando os vikings morriam, só os guerreiros, é claro, né? Porque quem morria de doença ia para o inferno, para o Hell. Né? Chama até Hell, que é o inferno em inglês. Né? Então, quando um guerreiro viking morria, ele ia pro Valhalla, que é um salão. O que é o paraíso dos vikings? Um salão gigante, infinito, né? Para ter caber todo mundo, né? Onde eles bebiam a noite inteira, comiam carne a noite inteira, né? E faziam sexo. Ou seja, eles ficavam na farra o dia inteiro. Aí de manhã, né? Porque tinha dia e noite, eles faziam isso a noite inteira. De manhã, eles iam pra guerra. Tinha uma batalha do lado de fora, eles ficavam uma batalha eterna. Eles ficavam lá se matando o dia inteiro lá, né? Brigando, dando machadada na cabeça do outro lá. Aí na hora que acabava o dia, o sol se punha, eles se levantavam, regeneravam e iam pra festa de novo. E ficavam na festa o tempo todo. Aí depois de manhã acordava, voltava, ia pra batalha e ficavam um matando o outro. Até o sol... Isso é o paraíso pra esse povo. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? A questão toda é que pra eles felicidade é isso. Entendeu? Então pra muitos espíritos, o plano físico é o melhor paraíso. Porque o cara não quer saber de mundo espiritual nem de Jesus, né? Ele quer saber das contas que os filhos dele deixaram de pagar, do imóvel, do lote, da casa. Né? São coisas a gente... Né? Da política, de influenciar lá o cara que vai ser prefeito, candidato, não sei quem. É isso. A primeira obra espírita que eu li foi Nosso Lar. Depois fui tentar me aprofundar mais no espiritismo e fiquei confusa. Alguns kardecistas, não sei se é assim, não consideram muito dessas coisas. Em Kardec, os desencarnados estão batendo o cotovelo conosco. É a questão, igual a gente já estava falando. Laís, né? Seu nome, né? Ou Laísa, desculpa, né? Tá juntinho aqui. O que acontece? Nós temos que pensar o seguinte. Na época do Kardec, as obras espíritas estavam abrindo um campo que não tinha. Né? Então a informação espiritual era muito superficial. No sentido que o Kardec não podia explicar essas coisas com detalhe. Primeiro que na época dele não existia. Né? Ele tinha que fazer uma base doutrinária. E depois, com o tempo, as coisas foram se desenvolvendo. Né? Então, assim, muita informação que o Kardec traz é a primeira informação sobre determinado tema. Por exemplo, dá um exemplo para a gente poder entender. O Kardec está lá no plano espiritual e ninguém nunca viu um braço. Aí o Kardec fala assim, o braço é uma estrutura, né, que é composta aqui de uma parte mais grossa, depois uma outra que chama palma da mão e tem umas estruturas menores chamadas dedos. Isso é um braço. Pronto, acabou. Né? O Kardec está errado? Não. Aí vem o André Luiz e fala assim, olha, o braço, realmente... Ele é isso aqui, só que o braço tem um negócio, aqui tem pelo. Olha, o braço tem pele, e essa pele tem uma tonalidade aqui. De um lado é uma pele diferente, tem até umas marcas, né? Do outro lado tem uma pele mais lisa aqui, que não tem tanta marca. Tem um negócio chamado unha, olha, que interessante, a unha cresce, né? Isso é o André Luiz, vocês estão entendendo? Então, quando o Kardec traz a informação, ele traz a informação básica da coisa. Depois os autores espirituais começam a esmiuçar mais, né? Aí se eu pegar uma faca e abrir a minha mão aqui, vocês vão ver que tem músculo, tem veia, tem sangue, tem osso. Aí o cara fala, mas o Kardec nunca falou que mão é só uma parte aqui com os dedos. Esse negócio de sangue, osso, sistema nervoso, célula, você tá doido, isso existe, não é ser viado da sua cabeça. Todo conhecimento espiritual, ele é gradativo. Nós temos alguns companheiros que não percebem essa realidade, talvez porque a mente deles ainda está fechada na ideia do dogma. O dogma é a verdade absoluta espiritual. Se Jesus falou, ponto, acabou. Né? Maomé disse, ponto, acabou. Moisés falou olho por olho, dente por dente, pronto, acabou. Mas Jesus falou, não é bem assim não, gente. Olho por olho, dente por dente, tá, mas não é bem assim, né? E vocês estão entendendo como é que é a questão da nuance? Então, assim, o conhecimento espiritual... O André Luiz falou tudo? Não. O André Luiz, ele pegou aquilo que a gente já tinha de informação e ele desenvolve aquela informação.
né? Porque o Kardec não tinha tempo de desenvolver isso. Se ele fosse explicar lá as nuances da vida no mundo espiritual, ele não ia atirar para todos os lados igual ele fez. Porque o Kardec ele faz um trabalho com o Evangelho, ele faz um trabalho com a doutrina espírita no sentido da mediunidade, né? Da vida depois da morte. Ele abre o leque. Mas depois outros vão complementar esse conhecimento, né? Todos os desencarnados que tiram sua própria vida e vai para o umbral, o suicida vai, né? Para as regiões que eles chamam de vales dos suicidas, né? Mas a gente pode dizer 100% é difícil, porque existe uma questão chamada circunstância. Por exemplo, imagine uma história hipotética, né? Eu falo assim, mundo cruel, pego, dou um tiro na minha cabeça e morro, né? É uma coisa. Aí eu falo assim, meu filho, né? Meu filhinho que eu amo, tá doente. E ele precisa de um rim, ou precisa de um coração. O único coração que serve pro meu filho é o meu. Aí eu vou lá e falo assim, eu vou me matar, que eu dou um tiro aqui, porque eu faço, eu tiro meu coração e dá pro meu filho. É um suicídio? É, mas é um outro nível. Vocês estão entendendo? É outra coisa. Porque eu estou me sacrificando pelo meu filho. Ou eu estou me sacrificando por alguém. Por exemplo, eu sou uma pessoa e aí alguém entra na frente do carro lá, eu corro para tirar a pessoa, empurro, sou atropelado e morro. É um suicídio? De certa forma é. Mas eu fiz aquilo com que objetivo? É um objetivo meritório. Aí não conta. Vocês estão entendendo? Na verdade, espiritualmente falando, as nossas ações, o que importa, como diriam os espíritos lá para Kardec, né, é o móvel das nossas ações. É o que fez a gente começar. Quando o Kardec fala, que os espíritos falam para o Kardec que os espíritos estão se acotovelando, né, isso é uma figura de linguagem, né, gente? Não está lotado de espíritos assim em cima da minha cabeça aqui, né? Tem muito. Né? Se acotovelando é que muitas vezes tem tantos que realmente a gente está no meio de uma multidão de desencarnados. Imagina você no meio, né, de uma multidão de encarnados, vai ter mais espírito que encarnado. É isso, né? Só que muitas vezes a pessoa lê aquilo e leva ao pé da letra, né? E o texto fora do contexto é pretexto, né? Jesus mesmo fala, a letra mata. O espírito vivifica, você tira a essência do que você está estudando, meu filho. E o Kardec nunca se postou como dono da verdade. É interessante que muitas pessoas que dizem defender o Kardec fazem isso querendo que o Kardec seja um dono da verdade, que o Kardec sempre odiou isso. Né? O Kardec sempre falou que a doutrina espírita tem que ser progressiva, que ela tem que aprender, que ela tem que dividir. Mas tem pessoas que têm dificuldade com a mudança. Né? Então aí é essa questão toda. Né? Voltando aqui no nosso lar, né? Nós fizemos aqui essa virada aqui, né? E ele continua aqui, ó. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Ou seja, o Clarim já estava pronto para o resgate do André Luiz. Interessante, né? Ele já devia ter percebido e falar, hoje vai. Né? Deve ter combinado com a mãe do Daniel, nós vamos lá e é hoje que nós vamos buscar o André. O André está no estado ali, que ele está no momento de mudar. Nós vamos preparar, vou até levar uns amigos aqui para carregar ele. É hoje que nós resgatamos, rapaz. Vamos agradecer a Jesus. Né? E ele foi lá. Né? E realmente aconteceu o que ele esperava. Não foi porque quem lê acha que é mágico, né? O Clarence torceu o dedo assim, apareceu os espíritos e salvou o André Luiz. Né? O André Luiz fez a prece, aí o Clarence foi atraído. Opa, alguém fez uma prece, vou lá. Não é assim não, gente, tá? Os espíritos eles têm essa preparação toda também. A gente está brincando aqui, claro. Né? Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada. A guisa quer dizer semelhante, né? De maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Então eles colocaram o André Luiz naquela maca, um lençol, e carregaram o André Luiz, né? Os dois. Quando me alçavam, ou seja, levantavam ele, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como que recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. É interessante, né? Então o Clarencio, né? Ele já sabe que ele tinha um compromisso. Depois nós vamos ver que o compromisso dele, no próximo capítulo, nós vamos ver que o Clarencio tinha um compromisso no nosso lar, né? Que era a prece, né? da tarde, né? Toda tarde, quando anoitece, o nosso lar todo para fazer prece. Né? Então o governador do nosso lar faz uma prece e todo mundo acompanha, a cidade espiritual inteira para fazer prece. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é um mundo regenerado, tá, gente? Né? A partir de agora, né, o André Luiz vai ser o momento do André Luiz começar a aprender e nós também. Nós vamos conhecer através do nosso lar, nos próximos capítulos, o que é o tal do mundo regenerado que a gente tanto espera. Tá? O nosso lar, por que o nosso lar vem no livro, gente? Por que tem um livro? Por que logo a cidade é nosso lar? Né? Qual que é o objetivo da espiritualidade? Tudo que a espiritualidade superior faz tem um objetivo.
E o objetivo dos livros do André Luiz é nos preparar para a realidade espiritual e nos instruir sobre o que está próximo da gente. Ou seja, as obras do André Luiz são para falar para a gente o que vai acontecer depois que a gente desencarnar, o futuro imediato da nossa sociedade aqui na Terra, né? E nós sabemos que nós estamos entrando num processo chamado de regeneração. E um mundo regenerado é o próximo passo, né, da nossa caminhada enquanto sociedade, enquanto planeta mesmo, né? Nós vamos entrar nesse estágio. O nosso lar, ele é tão interessante, ele vem como primeira informação, porque o nosso lar é um protótipo do que vai ser o plano físico daqui a uns séculos, daqui a 1 ou 2 séculos, né? Nosso lar é o protótipo do mundo regenerado. Um lugar que existe uma organização social, onde existem pessoas das mais variadas formas, dos mais variados tipos, das mais variadas ideias, mas que existe uma característica que é única em todos eles: desejo do bem. E a gente sempre bate nessa questão do desejo do bem, porque os amigos espirituais, eles pedem pra gente, né? A gente está aqui fazendo um estudo para vocês, pra gente sempre lembrar isso. O que importa para estabelecermos contato com as realidades espirituais superiores é o desejo do bem. Os espíritos que se gabaritam em para uma colônia igual ao nosso lar são os que desejam bem, desejam ser melhores, né? Eu já vi que o André Luiz foi para lá saído do umbral, né? Ou seja, ele não se tornou um espírito de luz ali naquele momento, ele fez uma prece, né? O fato do André Luiz fazer essa prece aqui o colocou em postura íntima de ser ajudado. Mas não nos enganemos, o André Luiz continuava sendo o André Luiz de sempre, né? Arrogante, vaidoso, prepotente, né? Mas ele já tinha agora um diferencial. Ele estava querendo mudar, né? E durante o livro nós vamos começar a perceber que o André Luiz vai passar por todo esse processo de lidar com o que ele é de verdade e começar a alterar, fazer sua reforma íntima, né? Então não nos iludamos, fazer uma prece, chorar, pedir ajuda não é a salvação, não, é o princípio de um trabalho. Ali o André Luiz se colocou em condição de receber ajuda, que é o primeiro passo, né? Mas por enquanto o André Luiz entra no nosso lar como o quê? Como paciente, como alguém que recebe caridade, não como alguém que merece estar ali, né? Então toda a caminhada do André Luiz é ele entrar como alguém que recebe caridade para sair de lá como morador do nosso lar. Isso é interessante para a gente pensar, né? Até para a gente que lida com questão de assistência social, né? Eu estava pensando nisso aqui, né? Marcela, é por isso que normalmente entre o fim da tarde e o início da noite sentimos melancólicos, saudade da colônia que pertence. Pode ser, né? Mas assim, nem todas as colônias fazem a prece no mesmo horário, ou fazem desse jeito, né? Ali é uma... Vamos lembrar que muitas coisas que eles falam no nosso lar é específico do nosso lar, né? Os espíritos amigos falam pra gente que só no nosso planeta Terra, né? Só nas zonas de transição, ou seja, nas zonas mais próximas ali do umbral, tem mais de 10 mil cidades igual ao nosso lar, tá? 10 mil colônias em torno do planeta, parecidas com o nosso lar. Claro que com, né, suas realidades culturais. Uma colônia, por exemplo, no Japão vai ter uma organização, a colônia lá na Índia vai ter outra, uma colônia lá em Israel vai ter outra, nos Estados Unidos vai ter outra, mas basicamente, né, o que acontece? É parecido, né? Também concordo que conhecemos o livro Nossa Senhora, uma oportunidade maravilhosa, com certeza, né? Pode ser que você está sentindo falta de alguma coisa que você está lembrando também, meu amigo. Quem sabe, aí quem entra a questão do culto do evangelho no lar, né? Quem sabe você estabelecer o ato de fazer essa prece também, você vai se sintonizar com essas situações todas, né? Se o André Luiz se irritasse enquanto na colônia, ele ia em direto de umbral pro Valdo? Não, não é assim não, gente. Isso é só no filme, tá? Não é assim, escorreguei no quiabo, voltei pro umbral. Se fosse assim, os espíritos estão lá nas câmeras de retificação, voltava tudo, né? Não é assim que funciona, não. Isso é só um efeito visual, né? O André Luiz já tinha saído do umbral. Isso não quer dizer que ele ia ser perfeito? Não. Quando ele dá umas tiradas de, né, lá no nosso lar, mas daqui pra frente, vocês vão ver. Ele fala umas bobagens lá pra frente, lá, ele se perde, né? Não quer dizer que ele volta pro umbral, aquilo ali é um efeito de filme, né? Pra falar que ele tava mentalmente lá, mas não é assim não, tá? Pro André Luiz voltar pro umbral, ele tinha que querer. Dificilmente ele ia querer voltar pro umbral, né? Porque pro André Luiz, e outra coisa, um espírito igual o André Luiz, quando ele chega no nosso lar, ele fica maravilhado com o que tem lá. Tudo pra ele é maravilhoso, ele acha lindo, não gostei demais disso aqui, né? O que talvez seria difícil seria se a gente levasse um espírito, né, que é muito materialista, no sentido assim, de que gosta de muitas coisas muito materializadas,
para uma região igual o nosso lar, igual a gente estava falando aqui, né? Imagina que você pega o Marcelo aqui, que gosta de beber, que gosta de música pesada, que gosta de briga, de farra, de falar mal dos outros, me leva lá, né? Imagina, né? Vai ser mais difícil para mim me adaptar. Se eu quiser eu consigo, porque lá é bom, né? Querendo ou não, lá é bom. Só que aí vai ser aquela coisa, o que eu prefiro? Minha cachaça, minha bebidinha, meu churrasco no final de semana, ou a companhia do Clarencio, né? E aí fala assim, meu Deus, não é assim não, mas gente, né? Quantos companheiros, quantos de nós aqui encarnados não abandonam sua esposa amorosa, gentil, que vai fazer um culto, uma missa, para ir beber no boteco no meio de pessoas desequilibradas, para poder ficar sentindo o bafo de pessoas doentes, né? Para buscar as zonas de prostituição lá, cheio de doença, de coisas de baixo nível moral, né? E deixo a esposa, os filhos que eu amo em casa porque eu quero ir para aquele lugar. Vocês estão entendendo como é que a coisa é profunda, né? O companheiro ama, a família ama, né? Só que tem um apelo naquele outro lugar também. Lá naquele lugar talvez ele possa ser ele mesmo, né? Então ele tem um anjo dentro da casa dele, né? Mas ele não suporta e vai no prostíbulo 3 vezes por semana, daí em cima das mulheres todas. O que é isso? É um espírito que ele vive mentalmente em estado de umbral. Quando ele desencarnar, imagina que essa companheira vai para um plano superior e quer levar ele. Fala, não, eu perdoo, né, eu amo, vou trazer o Manuel para junto de mim aqui, ela leva ele para o nosso lar. Né? Ele vai chegar lá, primeira coisa que ele vai imaginar, que ele vai conseguir viver a vida dupla que ele tinha aqui. Que ele vai ficar com ela, mas ele vai dar as escapadas dele. Quando ele perceber que ele está num ambiente onde a verdade é plena o tempo todo, esse tipo de espírito, ou ele vai sair, ou ele não vai dar conta de sustentar aquela vibração, ou ele vai começar a mudar. E aí entra a questão da escolha. Nesses momentos, muitos espíritos pedem para reencarnar, porque não dão conta. Tá? Muito espírito pede para reencarnar, porque quando chega no plano espiritual, quando está no nosso lei, fala assim, não tem jeito. Eu tô doido para ir para aquele lugar que tem lá no umbral. Então é melhor reencarnar para tentar fugir disso. Muitos espíritos reencarnam para fugir. Quantos anos o André Luiz tinha quando desencarnou, não fala, tá? Mais ou menos uns 50 anos, mais ou menos, tá? Como a gente falou, eles não dão informação sobre o André Luiz para evitar que ele seja identificado, tá? Então, toda informação de idade, essas coisas, é tudo misturado o máximo possível. Inclusive, né, já notaram até que tem informação em livros diferentes que são diferentes. Então, tem um livro que fala que ele tinha 3 filhos, tem outro que fala que tinha 4, tá? Exatamente para poder... Né? Porque tem gente que é doida para identificar o André Luiz, né? Então assim, a espiritualidade não tem interesse nisso, né? Por isso toda vez que vocês vêm falando que alguém identificou que o fulano é o Emmanuel, que fulano... pode saber, tudo lorota, né? A espiritualidade não apoia e não faz ninguém ser identificado. Ninguém, assim, o espírito pode até saber, tá? Mas as pessoas identificar, falar fulano é o ciclano e sair contando para todo mundo, isso aí é espiritualidade, isso não estamos nesse momento não, tá? Mas aí o que é que nós estamos falando? É essa questão toda. O desencarne não é fácil, né? Ir para uma colônia igual ao nosso lar é muito bom, mas é muito difícil. Mas para um espírito que tem minimamente o desejo do bem, ele vai dar conta de sustentar lá, porque a espiritualidade vai ajudar. Mas vai chegar um momento que ele vai sentir falta das coisas que ele fazia escondido. Vai. Por isso que nós temos que ir nos preparando pouco a pouco para desapegar, né, dos nossos vícios. E quando a gente fala vício, não é só os vícios físicos não, tá, gente? Os vícios morais, né? Porque, por exemplo, o nosso lar é um lugar que convida as pessoas a conviverem, a lidar com o diferente, né? Se eu sou uma pessoa intransigente, eu não gosto muito de papo, não gosto muito de me misturar com quem não é da minha família, eu vou passar aperto no nosso lar, né? Se eu sou uma pessoa que é muito... eu comigo aqui, com os 2 ou 3 que eu gosto e o mundo que se dane, eu vou passar aperto no nosso lar, porque lá é um lugar que incentiva o quê? O amor geral, né? Você ser amigo de todo mundo, você conviver com todo mundo, né? É um lugar onde você é transparente, né? Porque todo mundo consegue te ver do jeito que você é, principalmente os espíritos de luz, né? O André Luiz vai passar uma dessa lá depois, né? Então, em determinado momento do livro, quando o André Luiz vai todo pimpão lá conversar com o Clarencio, pedir não sei o que, o Clarencio fala assim, você tá falando isso, mas você quer outra coisa, né? Tipo assim, né? Dá a lição dele, o André Luiz, porque no plano fim nós estamos acostumados a mentir, a dissimular, a falar que é bom quando a gente acha ruim, né? A falar que é lindo quando eu acho horrível, né? A falar que eu vou fazer quando já sei que eu não vou fazer de jeito nenhum e eu quero que o outro me livre daquilo, né? Então não tem tomeno no plano espiritual, né? Se eu falar que eu não vou trabalhar no nosso lar, eles vão saber por que eu não vou, porque tá com preguiça, né? Porque não quis, porque quis ficar em casa, né? Diferente daqui que você cria uma desculpa e ainda sai com o herói do negócio. São coisas que a gente tem que aprender, né?
Mas o mundo espiritual é muito legal. Você imagina, no nosso lar, gente, só gente equilibrada, gente boa, né? Todo mundo tentando ser melhor, né? Todo mundo querendo ver o melhor que você tem, né? Todo mundo interessado em você de verdade. É fantástico, né? Só temos que nos preparar, né? Então, se você pega um espírito muito violento, muito agressivo, ele vai sofrer mesmo, ele não vai dar conta de viver num ambiente desse, não. Pegar uma pessoa muito egoísta. Como é que um egoísta vai viver num ambiente onde tudo e o tempo todo chama ele para ser altruísta? Ele vai se sentir deslocado naquele ambiente. Ele vai pedir para ir embora. Ele não vai conseguir nem respirar naquele ambiente. Né? É aí que está o segredo. Né? Pessoal, né, o nosso tempo está chegando ao fim. Né? A gente já está no final do nosso estudo aí. Eu sabia disso. Os espíritos preferem encarnar do que ficar mais tempo na colônia. Muitas vezes quando eles não dão conta de lidar com o próprio passado, consigo mesmo, com as coisas que eles gostam, né, com a atração que eles têm pelas questões físicas. Né? Tem espírito que fica desesperado. Se a gente vai ver lá, os espíritos estão internados lá no hospital onde o André Luiz vai ficar, né, que são as câmaras de retificação, né? Você vai ver que os espíritos lá, muitos deles têm que ser amarrados, porque eles querem voltar para o plano físico de qualquer jeito, né? Porque a família está chamando, porque eles precisam, né? Como trabalhar o egoísmo? Esquece do egoísmo. Ou seja, pode pensar em si mesmo. Começa a fazer o bem. Começa a fazer pelo próximo. Primeiro pelo próximo mais perto. Às vezes pelo cachorro, pelo gato que você tem, né? Depois pelo próximo mais próximo também. O irmão, o filho. E depois pelo próximo mais abrangente. O egoísmo ele se modifica com trabalho no altruísmo. Não adianta brigar com o egoísmo e sofrer por causa disso. Ah, que eu sou egoísta. Não. O Lucas fala uma coisa pra gente, ele fala o seguinte, ó, a melhor forma de vencer um vício é roubar o tempo dele. Tem que ser ladrão do vício. O que isso quer dizer? O tempo que você fica à toa, você vai lá praticar o seu vício. Normalmente é assim, normalmente de férias, né? Que é feriado, lembra? Eu tô doido pra chegar ao feriado pra beber todas. Tô doido pra tirar festa pra beber todas. Né? O tempo ocioso que nós temos é pro vício. Nós ficamos desesperados de tanto, né? O que o espiritual fala assim, ó? O que vocês precisam para vencer um vício? Rouba o tempo. Sabe esse tempo ocioso que você vai ter de férias aí? Vai fazer caridade pros outros. Vai ler um livro. Vai visitar um doente. Não deixa tempo livre na sua vida, não. Tempo livre, para nós, no nosso estado evolutivo atual, é veneno. Porque normalmente no tempo livre nós vamos dar vazão aos nossos vícios. Vai ser aquela hora que você não tem nada pra fazer, você vai ligar pra vizinha pra falar mal dos outros. Pra contar mentira, pra piorar uma história, sabe? Né? Tem gente que conta mentira, só piora, né? Tipo assim, não, fulano foi preso, é mesmo, disse que matou 15, né? Aí você piora a história, né? É um vício, um comportamento vicioso. Quando que a gente faz isso? Quando a gente tem tempo soprando. Quem tá capinando lote não tem tempo pra fazer vício, né? Por isso que às vezes a gente trabalha tanto, tá? Trabalhar muito é sinal que a espiritualidade tá nos orientando pro bem. Tipo assim, mete trabalho esse caboclo aí pra ele não pensar em bobagem. Mente vazia, oficina do diabo, né? Tudo a ver. Ainda estamos muito ligados à matéria. Todos temos o nosso negro que normalmente escondemos e o mundo espiritual as máscaras caem. Com certeza, até no plano inferior, né? Ó a Fran. Oi, Fran. Fran estava aqui. Nós estávamos embrulhando presente aqui hoje. Ela, o Alan e eu, né? Do Universo dos Sonhos. Ela, o Alan e a Edneia. Eu estava só pensando. Eu não sirvo para embrulhar presente. Nossa, muito ruim, né? E aí, semana que vem o capítulo é o 3, viu, Fran? Né? Pra quem ajudou a gente no Universo do Sonho aí, pra quem torceu aí, gente, nós já estamos na fase de embrulhar os presentes, né? No dia lá da entrega nós vamos fazer uma filmagem, vai ser bem legal. Semana que vem, né, nós vamos pro capítulo 3 do nosso lar, que é o capítulo Oração Coletiva, que é o que nós estamos falando, a prece coletiva. Né? O André Luiz já entra no nosso lar fazendo prece. Né? Já tá bom, nós temos que entrar de pé direito no negócio, né? Usando aí o termo aí, o André Luiz já entra fazendo prece, né? Por falar em gato, quando puder mostra o banguela, deixa eu ver se tá aqui. Acho que tem um gato batendo na porta ali, pega aí. Entra. Esse aqui que é o Banguela, o gato nervoso. Aí, dá tchau pro pessoal, Banguela. Esse aqui é o Banguelinha. É só um Banguela, né? O gato que apareceu no pneu do carro de novo. Tá? Esse aqui é o Banguela, ele não é muito. Ele é mais sociável que a gatinha. Né? A gatinha tá aqui andando também pra lá e pra cá. Né? Vem cá, Sou. Dá boa noite pro pessoal. Aí, ó. Estou bem apresentado. Agora vai lá brincar lá com a sua amiga lá, estressada. Não tem problema perder não, viu, meu amigo? Vou ficar salvo, se Deus quiser, lá
no IGTV, tá? Pessoal, continuando, né? Só pra gente terminar aqui, né? Nosso tempo já tá em cima da hora, né? Lembrando, Universo, precisamos de muita coisa ainda. Só me procurar, nós temos uma listinha de coisa que a gente está precisando. Quem quiser saber né, de alimento lá para cestas lá, né, nós ainda estamos fechando a cesta do mês de novembro para poder começar a correr atrás da cesta das coisas de Natal, né, que a gente vai entregar no dia 19. Ou seja, a gente tem 2 cestas aí até o dia 19, menos de um mês, né? 2 cestas para entregar aí para as famílias assistidas. Mas então a gente está terminando o capítulo hoje, né? No próximo domingo a gente vai para o capítulo 3 do livro. Né? Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem um estudo, né, de mediunidade e às sextas o estudo de evangelho às 8 horas. Tá? O estudo de mediunidade na terça-feira, na quarta-feira vai ser continuidade das perguntas e respostas. Tá? Aqui tem 2, né? Tem o gatinho e tem a gatinha. Essa aqui é a vovó. Pega isso, estressada. Essa aqui é a minha veinha, minha miauzinha, minha deusa Artemis aqui, ó, né? 13 anos de mau humor, né? O Banguela não tem nem um ano ainda, ela tem, né? Então, aqui, ó, ela tá sempre nervosa, né? Mas eu amo ela também, né? Vai lá. Ela é sempre estressada, olha lá, ela foi lá bater no outro, coitado. O outro só sofre, né? Brincadeira. Então nós estamos terminando o estudo, né, gente? Muito obrigado aí a todos, né? Como a gente falou, a gente está aí terminando aí as nossas buscas aí da nossa cesta do mês de novembro, né? Antes da cesta de Natal. Quem quiser nos ajudar é só procurar a gente, né? Chamando privado aí, que nós sempre precisamos, né? Nós estamos com 86 famílias aí cadastradas, né? E sempre gente pedindo mais, né? Os amigos aí, o Alan, a Fran, né? O Eduardo aí que estavam aí, tinha entrado antes, sabem como é que é o trabalho nosso lá no Francisco de Assis, é um trabalho de todos, né? E o negócio tá brabo, né? Mas Jesus manda. Vamos fazer uma prece para a gente terminar, né? Pedindo a Jesus aí para nos abençoar, para envolver o nosso coração, né, nas melhores vibrações de paz, de luz, pedindo que a espiritualidade amiga possa levar a cada um de nós paz, entendimento, amor, carinho e amparo. Senhor Jesus, estende suas mãos sobre nós e permite que possamos estar unidos a Ti, através das vibrações de amor, de luz e de paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, né? 18 anos, espera que a minha chegue aos 18 anos, né? Ela vai fazer 14, né? Deus quiser. Daqui a pouco eles encarnam. A Vera ficou doente, pediu. Eu falei, Lucas, dá um jeito aí, ó. Chorei com o Lucas por causa dessa gatinha aqui, né? Essa gatinha aqui, ela dá sorte. O Banguela não tem essa sorte, não. O Liel já passou a mão na cabeça dela. O Lucas já passou a mão na cabeça dela, né? A gatinha tá feliz. O Banguela eu nunca vi, não. Né? Os espíritos, né? Gente, tchauzinho, boa noite. Desculpa falar bobagem, né? Só pra descontrair mesmo. Fiquem todos com Deus e muito obrigado aí, tá? Boa noite, amigos. Tchauzinho.